Professor Basotti, hoje, né, nós estamos aí no terceiro já, né? Terceiro milagre de Jesus. E hoje nós vamos ver a cura, né, deste paralítico, né? Então, eu creio que a gente poderia já fazer a leitura. Sim. Né, já direto, né, professor? Certo. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, leremos até o 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então, pastor, eu estive vendo o contexto desta passagem, e fica fácil aqui encontrar, né? Porque o capítulo 5 começa assim: depois disso. Né? Certo. E o que é o depois disso? É o episódio anterior que nós vimos na semana passada, que é o quê? A cura do filho do oficial do rei. Certo. Então, depois da cura do oficial do rei, que aconteceu lá em Canaã, né, que foi o segundo milagre oficialmente descrito pelo evangelista João, né? Aí nós chegamos aqui então ao capítulo 5, né? Então ele coloca, né, que logo depois dessa cura, então, né, ou pouco tempo depois, Jesus retorna a Jerusalém. Como nós comentamos aqui semana passada, o ministério de Jesus foi a maior parte do tempo na Galileia, mas era muito comum ele subir a Jerusalém quando tinha festas. Uhum. Inclusive eu não encontrei qual festa que era, pastor. Né? Assim, são várias festas, né, que os judeus eles estabeleciam, eram festas oficiais. Há 3 hipóteses, né? Não se sabe ao certo quais seriam, né? Mas uns colocam que poderia ser a dos tabernáculos, que o povo judeu eles celebravam, né, um certo momento para, vamos trazer à memória a época que nós saímos lá do Egito, e aí então nós peregrinamos lá os 40 lá no deserto, enfim, né? Talvez. Então há uma teoria, não podemos afirmar que seria a festa dos tabernáculos, mas teria essa festa que seria provavelmente onde todos os judeus se reuniam em Jerusalém. Né? São festas oficiais, né? Que eles se reuniam, por exemplo, Páscoa, Pentecostes, e tabernáculos, enfim, né? Então não podemos afirmar, dizer, é essa ou aquela. Né? Uma coisa é certa, independente da festa, a gente percebe assim, que Jesus ele era muito envolvido com a vida social, com as vidas religiosas. Quer dizer, nós vimos no primeiro milagre lá no casamento, né, provavelmente encontrando a sua mãe e os seus parentes. Né? Então, a vida... Ele está encarnado no segundo milagre, ele retorna lá onde, né, ele tinha os conhecidos daquele casamento. Né? Então, Jesus era muito assim, gente no sentido de estar no meio do povo. Né? Ele era uma pessoa que ele estava sempre com as pessoas, porque esse é o objetivo. Né? A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A expressão mundo aí, né, não é o mundo... a terra, a humanidade, não é o sistema, não é o né? pecado, mas as pessoas. Né? Então ele veio para as pessoas. Então nós vamos ver sempre Jesus com pessoas das mais diversas
pessoas, vamos dizer assim. Jesus não fazia acepção de pessoa nenhuma. Se era rico, se era pobre. Por exemplo, nós vemos ele semana passada naquele cura do filho do oficial do rei, e agora nós temos aqui uma pessoa que é anônima, né? Nós não sabemos a procedência dele, como que ele era, como que não era. Pressupõe que era uma pessoa que era pobre, que não tinha o seu sustento, que provavelmente vivia de esmolas. Tá? Mas Jesus vai ao encontro dele. Vai ao encontro dele. Um outro detalhe aqui, né, é que nós temos no versículo 2 a descrição, né, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpentos. Essa semana eu andei estudando um pouco da cidade de Jerusalém. Na verdade, eu já tive lá esse tanque, tem lá, é uma atração turística hoje, esse local, né? Mas assim, o que eu aprendi é que o pessoal da arqueologia, né, conseguiu encontrar esse tanque graças a essas descrições, porque o local lá foi destruído, construiu-se muito, mas depois eles conseguiram fazer escavações e encontrar, porque aqui existem algumas dicas. Próximo à porta das ovelhas, que era uma das portas de entrada de Jerusalém, né? Então, assim, o tipo da construção, né, com esses pavimentos aqui. Então, através dessas informações, foi possível chegar a esse local. E esse nome Betesda é muito interessante, né? Aliás, a palavra Bet, ela tem o sentido de casa, por exemplo. Isso. Belém, Bethlehem, né? Casa do pão, né? Tem outros Bet aí, né? E esse Betesda, então, seria casa de misericórdia. E a gente vai percebendo no texto que eu já li aqui, que de misericórdia aqui não tinha nada, né? Era muito diferente disso. Era um local de sofrimento, né? Que era o local onde as pessoas iam na expectativa de uma cura. Então, o versículo 1 e 2, ele nos ajuda bastante, que ele nos dá o contexto do acontecimento e dá uma ideia de localização, né? Na época devia ser muito conhecido, mas, né, foi necessário o pessoal da arqueologia voltar a procurar, né? E aí no 3 ele fala uma coisa que eu acho que é uma observação que vale até hoje, né? Que o versículo 3 diz assim: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas. Então a ideia que fica é assim, quer dizer, até hoje, se algum lugar ganha fama que cura, as pessoas vão para lá. Sim, sim. Né? Haverá uma aglomeração de pessoas, né? Isso. E aí, então, ele vai contar aqui, então, né? Quer dizer, a expectativa é a movimentação das águas, né? Porque no 4 diz assim: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. Aqui, pastor, eu particularmente, talvez você possa até me questionar, mas eu não me lembro nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento uma modalidade de milagre dessa aqui. Quem chega primeiro leva o prêmio e os outros têm que esperar. Então me parece, pastor, aqui, que João está descrevendo uma crença. E não que isso fosse algo do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não atua Jesus, então, quer dizer, esse tipo de milagre Jesus não faz mesmo, né? Então me parece que era uma crença. Nem sei se... Eu tenho duas certezas nessa passagem. Uma, que a água agitava. Eu acho que poderia ser, né? Lá, aqueles tanques que estavam conectados a esse tanque. Isso, eles eram... E a outra possibilidade, quer dizer, a crença que havia, né? Havia uma crença. Então, mas assim, eu entendo que se havia algum milagre lá, não era o nosso Deus, o nosso Jeová Rafa, o Deus que sara, que está patrocinando esse milagre aqui, não. Também eu li, pastor, que havia aqui nesse local próximo dele um templo ou um local dedicado ao deus Asclépio, né? Esculápio para os romanos e Asclépio para os gregos, que era um deus muito famoso, que é o deus ele considerava o deus da cura, né? Então ali, na verdade, a gente pensa que Jerusalém era só judeus, não. Tinha também soldados romanos, tinha os herodianos, era uma mistura. Então havia muito paganismo também, né? Sim. Então, assim, provavelmente esse indivíduo era judeu, vivia o judaísmo, até que ele retorna ao templo, mas era uma área também que há uma possibilidade que havia ali, além dessa área, né, onde eles acreditavam no anjo, que deveria ser judeus, havia também ali, a arqueologia sugere isso, um templo pagão ou uma área dedicada ali, né? a esse deus, o Asclépio grego ou Esculápio. Realmente, professor Basotti, a gente pode entender, né, esse momento aqui, desse pavilhão, desse tanque aqui, e das pessoas irem a esse lugar, e eu creio que talvez isso vai adentrar dentro do nosso estudo hoje, que é assim, o ser humano, ele tem uma necessidade
de cura, ele tem uma necessidade de uma pessoa como um ser, né? Ele tem muitas necessidades, ou psicológicas, físicas, enfim, né? E quando tem um lugar que propõe, né, que vai trazer isso, né, é natural que haja essa ebulição. o pessoal vai correr atrás mesmo, né? Só que vem demonstrar aqui, né, nesse milagre de hoje, que Jesus Cristo, ele é realmente o caminho, a verdade e a vida, ele é o Senhor que veio para transformar. Ou seja, aqui representa o seguinte: este homem não podia se salvar por si mesmo. Ele não podia se curar por si mesmo. Mesmo havendo, vamos supor aí, uma coisa sobrenatural, né? E aí que nós temos que tomar um cuidado, que nem todo sobrenatural é de Deus. Esse caso aqui eu acho que não é de Deus, pastor. Nem todo sobrenatural é de Deus, porque muitas vezes, até tem uma música, a gente canta, muitas vezes a gente não percebe, ele fala assim: com ousadia vão mover no sobrenatural, né? No sobrenatural de Deus. Porque o ser humano ele é muito místico, né? Então ele procura muitas vezes assim explicações para coisas que são inexplicáveis, né? E aí entra por lado do sobrenatural, a área do misticismo, né? Não vamos entrar em toda essa questão, mas aqui demonstra bem claro isso, né? O ser humano estava buscando algo, né? Algo que não vem de Deus. E esse algo que somente Deus pode fazer, né? Que é algo muito mais profundo. E aí nós vamos ver o porquê dessa enfermidade, o porquê que ele estava assim, né? Mais para frente nós vamos ver. Mas vamos continuar dentro do... Aqui no 5 ele diz assim, né? Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quer dizer, Jesus tinha 30 e 33 nesse momento. Quer dizer, ele tinha mais tempo de paralítico ali na... E aí a ideia é a seguinte, né? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. É muito tempo. Ele estava há 38 anos com esta enfermidade. Agora, nós não sabemos, porque muitas vezes... Não, que muitas vezes as pessoas falam assim que ele estava 38 anos ali. Eu não sei se ele ficou... É verdade. A doença dele tinha 38 anos que ele estava ali paralítico, né? Então pressupõe que ele tem mais de 38 anos. Eu estimo que ele teria pelo menos 60. Vamos colocar que ele tinha 22 quando ficou paralítico. Você soma mais 30, já dá 60. 60 anos, né? Para a época, ele já tinha vivido muito. A vida média era 40 anos. Já tinha ultrapassado. Né? Então nós vamos assim. Então nós não sabemos o tempo que ele está ali, naquele tanque. Né? E quantas tentativas ele fez, né, de ir até o tanque, enfim, né? Mas o resultado foi inútil, né? Ou seja, havia uma necessidade, né? Um homem desamparado, um homem necessitado, né? E aí então a ideia aqui é que ele encontra o poder de Deus, que é a manifestação em Jesus do poder de Deus. Isso mesmo. E aí, pastor, no versículo 6, para mim é um dos pontos culminantes desta passagem. Talvez não seja o principal. Mas o que Jesus diz para ele aqui, é aquela expressão que a gente usou hoje, o cara falou na lata, né? Quer dizer, sim. Jesus vai dizer para ele aqui, né? Queres ficar são? Sim, sim. Eu vejo assim, a gente está há 38 anos. Eu já vi alguns teólogos, eu não concordo, dizem assim, não, ele desprezou o milagre de Jesus, mas o cara ficar 38 anos, deixa, aparece alguém lá, fala, queres ficar são? Até é pedido demais que ele já tenha acreditado, né? Porque, poxa vida, né? Mas assim, Jesus, ele é direto, né? Sim. Embora na forma, é uma pergunta que Jesus faz, queres ficar são? E aí eu me surpreendo com o seguinte, né? A pergunta é tão óbvia. Bom, primeiro, se ele fosse um cara educado, ele falaria assim, sim, eu quero, né? Mas se ele fosse um ser humano normal, depois de 38 anos lá, ele poderia ser irônico e falar, não, Jesus, não, eu não quero ser curado. É gostoso ficar aqui, vendo os outros ser curados. Não, deixa eu aqui mais um pouquinho. Eu costumei me arrastar no chão. Ele poderia ter sido até irônico, porque a pergunta de Jesus é tão óbvia para nós hoje lendo aqui, tão óbvia, né? Mas aí a gente se surpreende com a resposta dele. Né? Que no lugar dele falar sim, eu quero, né? Ou até ser irônico com Jesus, né? Ele vai apresentar aqui o quê? Ele diz assim, no 7, Senhor, não tenho homem algum que quando a água agitada me coloque no tanque,
mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui devia chamar o tanque de Darwin, que é o mais apto, o mais rápido, o mais esperto. E que chega ali, né? É o que chega ali. Aí, professor, a gente tem que entender algumas coisas, né? Por exemplo, no versículo 6, quando Jesus faz Jesus, ele vê a pessoa, né? A pessoa não viu Jesus. Jesus o vê, né? Diz no versículo 6, Jesus vendo-o deitado, né? E aí então Jesus, né, na sua onisciência que ele tinha, na percepção divina e tal, e sabendo que ele estava ali há muito tempo, ou seja, Jesus percebe que esse homem está há muito tempo ali. Então a pergunta de Jesus, né, até tinha um pastor que fala assim, imagine se Jesus chegasse para ele, né, então para cada situação Jesus chega, né, se Jesus chegasse para esse homem e falasse assim, você quer nascer de novo? Ele falou, Jesus, tá de brincadeira, né? Eu vou nascer de novo, ficar mais 38 anos. Nossa, aí também. Não, então, Jesus ele é específico, né? Nesse ponto, não é nascer de novo, mas ele precisa de uma cura. Mas aí ele chega ao ponto assim, você quer realmente? Porque assim como aquele homem da corte, né? Que foi pedir um milagre para o filho dele, teve implicações. Toda a intervenção do Senhor tem implicações. Então ele falou assim, você quer ser curado realmente? Ó, você vai ter que mudar de vida, você agora vai ter, né, se ele tinha 60 anos, imagine, não se sabe se ele tinha uma profissão ou não, enfim, como que seria a vida dele dali para frente. Então Jesus fala, você quer realmente? Porque tem muitas pessoas que são acomodadas na sua paralisia. São os vitimistas. É o que ele faz aqui. Jesus... Não tem ninguém que me ajuda, eu sou um coitado, e tal. Sabe, os céus conspiram contra mim, há uma conspiração cósmica, enfim, né, eu acho que eu nasci para sofrer, né, e começa, né, essas ladainhas todas, né. Então o senhor fala, você quer realmente? É o que eu acho bacana, porque a gente já sabe que esse homem tinha umas coisinhas para resolver. Sim. Né? Assim, naquele momento, Jesus não quer saber quanto tempo ele está ali, não quer saber qual é o pecado dele, vai tratar depois do pecado dele. Não quer saber negócio de anjo, nem de tanque, nem de água. Se a água agitou, não agitou, se levaram. Não. A pergunta de Jesus é bem específica e eu vejo assim, ela vale para quem está nos ouvindo aqui. Jesus hoje pergunta para quem está nos ouvindo, você quer ser salvo? Quer você ser salvo? curado? Quer ser curado? Você quer descanso para a sua alma? Você quer o refrigério? Quer dizer, naquele mesmo diálogo, né, do capítulo 4, quando ele fala para a mulher, você sabe com quem você está falando? Se você vai pedir a água, eu vou te dar água, e essa água vai se tornar uma fonte inesgotável dentro de você. E aquela mulher, opa, quem é? Eu quero essa água. Né? Então, nisso, Jesus está se manifestando. Como nós temos visto, professor, cada milagre desse, na verdade, são sinais para levar a crer. É para levar realmente a conhecer quem é Jesus. Né? Será que nós o conhecemos? Até tem um livro interessante de Filipenses, que o título dele é assim, O Jesus que eu nunca conheci. Eu li esse livro. Muito bom. Eu li, eu recomendo para quem está assistindo aqui. O Jesus que eu nunca conheci. Muito porque bom. Assim, muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus na igreja, mas nós não o conhecemos realmente. Nós não conhecemos um Jesus que extrapola a questão do tempo e do espaço, como nós vimos no milagre anterior. Um Jesus que extrapola realmente todas as mazelas humanas. Então, conhecer realmente Jesus. Então, fala assim, aquele homem fala assim, bom, pelo jeito que Jesus falou, dá a impressão que ele fala com muita autoridade. Você quer ser mesmo? Exatamente, vou até repetir aqui. Né? Ele fala, queres ficar... 3 palavras, queres ficar são? Queres. Quer dizer, há um desejo. Porque, é assim, uma pergunta, ele pergunta, queres ficar são? O cara... num outro milagre, num outro momento ali, né? Quando um homem chega e fala para Jesus, e fala assim, Jesus, cura o meu filho. Né? E Jesus falou assim, ele chega até e fala assim, se o senhor pode, cura. E Jesus falou, eu posso. Você pode crer? Pastor, existe um detalhe nesse milagre aqui, que na verdade é comum com os outros 2 anteriores. Nós já estamos no 3º milagre, e até onde eu vi, esse também é um milagre exclusivo, só João relata. Sim. Também. Os 2 anteriores... E até pressupõe aqui que Jesus
não estava com todo... Não levou a turma. Não levou a turma dele. Ele foi bem... Ele parece que ele vai para a festa e aí em algum momento ele dá uma fugidinha para ir nesse tanque. É uma coisa maluca. Você pensar Jesus é diferente. Eu já estive em Jerusalém, muito bem, Jesus estava lá na Galileia, lá no interiorzão, e chega na capital, não tinha shopping center na época, né? Mas se você chega lá, quer dizer, é natural, bom, tem o Palácio de Herodes, lá é bonito, vou passar em frente, tem lá o Palácio de Pilatos, tem lá o Templo, com tantas atrações, onde é que o homem dá uma escapadinha e vai? Ele vai lá num lugar que cheira morte, né? Cheira desespero. Deveria talvez até cheirar mal. Eu nem sei se havia banheiro no lugar daquele, a pessoa está ali e não consegue andar. Quer dizer, deveria ser um lugar assim, deveria ter até um odor desagradável. Sim, né? sim. Ele vai nesse local. E aí, pastor, eu fico pensando, né? Nós sabemos que quando João escreveu esse evangelho, cerca de 20 anos depois dos anteriores, né? Era um momento que assim, a divindade de Jesus estava sendo questionada. Né? E aqui o que eu acho interessante, né? Porque a gente vê lá assim, em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai lá no 14, diz assim, o verbo fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse Jesus, ele não vai só lá no palácio, não, ele não vai só estar lá com os fariseus, né? E os saduceus comendo junto, né? Os publicanos. Ele vai lá, quer dizer, isso aqui é quase que a boca do inferno já, né? É o lugar mais desagradável, talvez. Não fosse um dos mais desagradáveis. Eu creio que todo mundo evitaria, né? Todo mundo evitaria. Não vão passar por lá, não, vão cortar a rua, né? Então, esse verbo que se faz carne é algo muito mais profundo, né, pastor? Quer dizer, ele vai lá naquele local, um local que deveria cheirar mal, um local de desespero, né? Um local de frustração. E eu vejo, inclusive, nesse homem aqui, a gente aprende muito isso na área de saúde, que uma doença leva a outra. Né? Sim. Então, quer dizer, como ele parou de andar, ele tem atrofia de músculo, atrofia de nervo, né? Atrofia de ossos, né? Quer dizer, uma doença leva a outra. Mas no psicológico dele, você percebe assim, quando Jesus perguntou, quer ser salvo? Quer dizer, ele já tem outras doenças que estão incomodando mais. Ele não falou, Jesus vai estar duro aqui, eu estou assim com as costas todas feliz de ficar deitado aqui. Quer dizer, ele parece que já até esqueceu, quer dizer, ele tem tantas outras coisas que fazem ele sofrer, que parece que ficou até secundário o fato de ele já não poder mais andar. E aí que ele desabafa com Jesus contando a história dele. Né? Ele fala, o negócio está assim, não tem ninguém que me ajuda. E aí que está, professor, esses dias eu fiquei pensando, tem provavelmente, né, esse homem talvez já estava paralisado no cérebro dele, nos pensamentos, nos sonhos, nas ideias dele, né? E aí, esses dias eu estava pensando, tem um filme antigo, né, que é assim, Querida, eu encolhi as crianças, né? Que, na verdade, o cientista maluco lá inventou a máquina que acabou encolhendo os filhos e eles vão para o jardim. Só que ali no jardim, digamos, a formiga tem lá, né, em proporção ao encolhimento das crianças, a formiga tem mais ou menos, digamos, uns 5 metros, entre aspas, né, dando a proporção ali e tal. A grama é alta, enfim, né? Só que o problema, assim, aí eu fiquei pensando o seguinte, na verdade a formiga tem o tamanho da formiga, o grão de pipoca tem o tamanho do grão de pipoca, o problema é que eles que encolheram. Né? Então, muitas vezes, o problema é assim, nós nos encolhemos. Né? Não é que o problema seja tão grande, mas nós vamos nos encolhendo, como os espias, né? Falando, não, olha, aos nossos próprios olhos nós nos víamos como gafanhotos diante dos gigantes que estavam ali na terra. Né? Então, muitas vezes, nós, como igreja, nos encolhemos. Né? Não é que o mal está muito maior. Não, o diabo existe desde o Jardim do Éden. O mal sempre existiu. Né? É que nós nos encolhemos na nossa fé, encolhemos na nossa compreensão da Bíblia, nos encolhemos em conhecer Jesus. Né? E até, não sei se talvez o senhor pode dizer com mais propriedade, alguns disseram assim que até nosso cérebro encolheu. Antes era 1,5 centímetros cúbicos, agora está 1,35. Quer dizer, até o cérebro nosso está encolhendo. Quer dizer, então, imagina... no idoso o cérebro encolhe, nós sabemos disso, é um encolhimento. Não, mas em relação ao homem primitivo. Isso eu não sei. Nosso cérebro tem encolhido. Né? Então, na verdade, nós vemos assim, que esse homem, ele se encolheu para a vida. Eu sinto aqui... É um sentimento que é muito doloroso no ser humano, é o sentimento
do abandono, do menosprezo, né? E aqui ele diz, né, ó, Do não há estar ninguém, sozinho, né? não há ninguém que me leve. Então, quer dizer, ele coloca para Jesus assim, quer dizer, esse sofrimento aqui, eu estou me sentindo aqui abandonado, né? Então, Certo. essa sensação de abandono é algo muito dolorido, e isso está judiando mais dele que a própria condição, Isso. né? E até assim, professor, quando João, né, escreve no livro de Apocalipse, ele fala assim, eu vi alguém sentado no trono. Isso. Né? Então, ele não fala que é uma energia É o cósmica. capítulo 4. No capítulo 4. Tem alguém, Isso, tem alguém sentado no trono. Então, não é uma energia, não é um pensamento positivo e tal. E este alguém, então, Jesus está se colocando como alguém para este homem. Esta é a nossa religião, pastor, porque a maioria das religiões que nós temos nesse mundo é assim, é o homem acendendo velas ou fazendo buscando, rituais, enfim. né? Quer dizer, o nosso Deus, que é o nosso Jesus encarnado, ele vai de encontro. Vai de encontro. Porque aqui, ó, no 6, e o vendo deitado, Jesus o viu, Jesus foi. Quer dizer, e outra coisa, assim, é um milagre tão especial, como você falou assim, este homem, quando ele se levanta, ele já, fisioterapia já foi feita, reconstituição. Então, aí, pastor, veja bem. É uma coisa, é como do vinho, né? Não, eu estive pensando assim, então veja bem, eu fiz uma comparação já, eu pensei nisso. No milagre da transformação, a gente fala transformação da água em vinho, mas na verdade não foi transformação, foi adição, porque o vinho tem água. Então, Sim. a gente acrescentou muitas substâncias. Sim, Né? sim. E aí, quer dizer, é feito ali algo que só o Criador faz. Então, a transformação da água em vinho, eu entendo como é uma marca que aquele que fez o milagre é Deus. Porque Sim. só o divino Bate pode... o carimbo lá, original. Original, exatamente. Isso 9.000 desse milagre aí. Aí, quando nós vamos no milagre da semana passada, que é aquela cura à distância, Certo. nos mostra que o nosso Deus é o Senhor do espaço e do tempo. Certo. Né? Ele falou aqui, aconteceu lá. Então, quer dizer, é aquele lado de Deus do haja luz e houve luz. Né? Ele faz acontecer. Né? Como ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, ele tem o domínio do espaço e do tempo. Agora, hoje aqui, né, exatamente aí onde você já começou a falar, né, nós sabemos hoje que quando uma pessoa fica sem movimento durante um tempo muito longo, e aqui há 38 anos, não é 38 dias ou 38 semanas, é 38 anos. Então, esse homem ele já tem ossos atrofiados, músculo atrofiado, né? Então, o que acontece aí? Né? E nervos atrofiados também. Sim. Então, aqui, novamente, um milagre criacional. Por quê? Porque para ele se levantar e pegar a caminha dele, foi necessário que houvesse o quê? A criação. Né? A criação de ossos, a criação de músculos, né? A criação de nervos. E outra coisa, como no vinho, que lá você vai ter o sabor. Aqui a reconstituição, mas ela não é apenas anatômica, ela é funcional, porque imediatamente tudo já está funcionando. Porque se fosse um milagre meia boca, digamos assim, né? Ia ter que fazer uns 10 anos de fisioterapia. Né? Então, não tem fisioterapia, ele já pega a caminha dele, já. Então, é mais uma prova. Aqui nós caímos naquela questão que nós discutimos nas 2 semanas anteriores. Esses milagres foram escolhidos, né, inspirados pelo Espírito Santo. Então, no meu entendimento, a marca desse milagre é a criação de matéria. Matéria criada. E não é apenas a criação de matéria, tipo assim, ó, eu vou fazer essa Bíblia virar 2 Bíblias. Não é isso não, quer dizer, é uma matéria que é criada e ela já está de uma forma organizada, funcionando, né, de maneira perfeita. Podemos até comparar, né, professor, com aquela visão do Vale dos Ossos Secos. Isso. Que aí vem, né, os ossos Ezequiel. secos, aí vem tendões, vem, né, músculo, aí Isso. vem carne, quer dizer, se forma um grande exército. Quer dizer, é uma coisa... Lá talvez era assim uma linguagem espiritual, mas aqui é literal. Quer dizer, Literal, a coisa então. acontece, Uma né? coisa assim que Então, transformou a vida, porque, imagina aí, ele já pega um peso, né? Então, quer dizer, os braços dele, a perna dele, né? Tudo já está realmente revitalizado. Tudo revitalizado. Exatamente. Revitalizado, né? Aqui, pastor, eu entendo assim, né? Porque logo depois Jesus, ele é bem... Eu entendo assim, esse foi que nem o milagre anterior. Aliás, os milagres de Jesus sempre é vapt-vupt. Eu entendo que foi assim, vapt-vupt, porque foi tão rápido que depois o próprio indivíduo beneficiado pelo milagre vai dizer que não sabia quem foi. Então, eu vou fazer uma interpretação que não está na Bíblia, pastor. Mas eu entendo assim, como o senhor já falou. Jesus levou a turma toda. Mas eu acho que ele levou o João,
provavelmente, né, que é o único relator do milagre, ele vai junto com Jesus, porque ele relata o milagre, né? Sim. Então eu entendo assim que Jesus não queria chamar a atenção. Como nós já falamos, se ele faz o milagre ali no meio de tantas pessoas precisando, ia virar uma gritaria, uma confusão, né? Eu acho que ia virar um agito maior que a própria água ali, né? Então eu entendo, pastor, até que essa questão do sábado que vai surgir o problema até agora, eu entendo assim, não é que Jesus queria quebrar o sábado, o mandamento, eu entendo assim, era preciso agir com uma certa, assim, com muita discrição e com muita agilidade, porque se também ele faz a cura e aquele indivíduo fica, ele fala, mas o que está acontecendo aí? Então eu entendo assim, quer dizer, o cara pegou a caminha dele, saiu, poucas pessoas perceberam, ou ninguém percebeu, né? Já saiu. Eu acredito que ele foi em casa tomar um banho para ir no templo agradecer. Jesus já saiu do outro lado também, meio discretamente, né? Por quê? Porque a ideia de Jesus aqui é exatamente essa, né? O senhor já falou no início. Jesus tinha um foco. Sim. Não era uma cura coletiva, não era um milagre coletivo, como seria lá a multiplicação dos pães que nós veremos em seguida, né? Mas, quer dizer, Jesus tinha o foco naquela pessoa, naquele indivíduo, né? Sim. E aqui, pastor, eu também entendo assim, né? Muitas vezes a pessoa que quer receber um milagre, ela quer um milagre tabajara, que eu chamo. Tem aquela propaganda dos produtos tabajara, seus problemas acabaram. Né? O que eu vejo aqui, quando Jesus fala, pega caminhando, é como se diz assim, meu amigo, agora vai a luta. Eu entendo assim, que não é que Jesus vai depositar um dinheiro na conta, não vai trabalhar, não precisa mais. Ele vai pegar, quando ele fala, pega caminhando, olha, meu amigo, daqui para frente, o seu problema está resolvido. Esse agora é com você. Né? Então eu entendo isso. E ele já faz uma coisa boa. Ele deve ter ligado, tomar um banho, né? E ele já deve ter, né? Aí ele vai ao templo, como nós veremos daqui a pouco. Mas eu entendo assim que Jesus, ele dá aquilo que a pessoa está precisando. Naquele momento ele tem que pegar e poder voltar a caminhar novamente. Falo, pega a tua cama. Né? Eu até entendo que a ideia de levar a cama é para não deixar marcas ali, vestígios. Porque você fica, cadê o fulano? Estava aqui. Então já não chama atenção, já leva a cama. Já, né? Vai. E é assim, né? Por exemplo, no primeiro milagre, Jesus pede e as pessoas vão lá, põem água e tal. No segundo milagre, ele fala. A pessoa nem está certa, está 30 quilômetros. Tá morrendo. E ele tem que acreditar, não precisou ali. E aqui, esse homem, ele, talvez assim, alguma coisa, quando Jesus fala com ele, alguma coisa interiormente, né? Como o senhor comentou, nos ossos, enfim, nos músculos e tal, aconteceu que ele já automaticamente pega e sai andando, né? E o que temos que também chamar a atenção, né, professor? Foi só esse milagre. Havia muitos ali, mas Jesus curou apenas este. Né? Então aqui fala de soberania, e de foco. Né? Então ele foi ali justamente para que aquele milagre, né, não fosse apenas mais um milagre. Jesus poderia ter liberado uma palavra e até todas as pessoas que estavam ali naquele momento fossem curadas e fossem até embora e tal. Seria um outro reboliço. Né? Jesus não veio para fazer isso, mas ele veio para deixar bem claro, né, que ele pode. Né? Agora, se ele vai nos curar de todas as enfermidades, né, eu creio que ele pode. Agora, se ele vai, aí é uma outra coisa. Né? Mas aqui, deixando bem claro, ele curou apenas um. Por quê? Porque ele tinha um objetivo. Né? E nós vamos, né, na continuidade, nós vamos chegar no foco. O senhor falou 3 vezes no seu discurso agora a palavra foco. Né? E quando você fala foco, me vem à mente a águia. Né? Que o Evangelho de João, ele fala a imagem da águia. Então, aqui, novamente, Jesus chega em Jerusalém, estava assim, era o dia de festa. Vinha gente da Galileia, como ele, todo lugar. Há milhares de pessoas em Jerusalém. Há 1000 lugares interessantes para Jesus ir visitar. Né? Mas a águia que vê o todo, né? Jesus quer salvar a todos. Isso. Ela consegue enxergar aquele pontinho insignificante para nós, mas que para Jesus não é insignificante. Isso, né? porque aí tem... Porque assim, né, professor, a gente até leu, estudou livros aí, por exemplo, uma igreja com propósito, uma vida com propósito. Jesus não só tinha o propósito, mas ele tinha a força para cumprir os propósitos. Porque muitas vezes não adianta você saber que tem um propósito. Nós precisamos da força para concretizar esse propósito. E o propósito de Jesus sempre foi, né, mostrar o Pai. Quer dizer, esse trabalho da Trindade excelsa, né? O Pai, tudo que eu faço, o Pai está sabendo, é na força do Espírito, enfim, né?
E aí, então, por quê? Porque aqui vai uma revelação de eternidade. Não é uma coisa assim, simplesmente uma cura para alguns anos, alguns meses, né? Não. Mas Jesus começou a trabalhar, né? E demonstrando, olha, existe um aqui e agora, mas tem um lá e depois, que é a eternidade. É muito interessante realmente, pastor. Bom, então aqui, né, a gente vê também a questão da obediência, né, pastor? Porque diz assim no 10, né? Uhum. E aquele, então, desculpa, no 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Quer dizer, ele fez aquilo que Jesus mandou. Ele obedeceu. Ele obedeceu, né? E era sábado, aí vai ter um probleminha aí, né? Aí nós vamos para o 10, então, né? E o 10 vai dizer assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama, né? Então, aqui, pastor, eu já fiz assim a cegueira de uma religião hipócrita, né? Que só se preocupa com o ritual. O óbvio aqui. Assim, é um texto cheio de óbvio, mas o óbvio aqui ele não funciona, né? Quer dizer, se você conhecer, qual que é a reação natural de uma pessoa normal? O que aconteceu? Você estava lá há 38 anos, está caminhando aqui, quer dizer, mas eles estão tão focados. Não, eles só viram o cara carregando a maca, né? Não viram ele andando. Ele andando, ele são, normal, tudo. Não. Isso como a gente diz, né? A parede é toda branca, mas você vê o pontinho preto na parede branca. Exatamente. Era assim, né? Até o meu filho Matheus, ele falou assim que aqui os judeus eles são especialistas em duas coisas, né? Ou jogar pedra, né? Ou falar mal do outro, né? Não é só os judeus que são especialistas, tá? A concorrência é grande aí, não, pastor. Hoje em dia está assim, né? É grande. Porque esse espírito farisaico, ele toma conta. Né? Então, aqui nós vemos assim, né? Que eles estavam preocupados, porque carregar a maca era tido como trabalho, né? Ou seja, para não se fazer nenhuma obra, algumas escolas chegaram a classificar 39 tipos de situações que eram consideradas trabalho. Né? Uma delas, parece besteira, mas era assim, se você, de repente, a mulher é costureira, né? Ou o homem também, naquele tempo, né? Os trabalhos manuais também eram feitos por homens, enfim, se ele esquecesse a agulha no bolso e estivesse andando num sábado, e alguém falasse assim, mas você parece que tem alguma coisa no bolso, ele põe a mão, estou com agulha, então você está carregando a agulha, é trabalho. É trabalho. Então, quer dizer, as leis judaicas, né? E o que você vê assim, como que a religião, como você... Ela cega, professor. Que é o seguinte, eu entendo assim, né? E há algumas interpretações assim, que Deus, quando ele fez toda a criação, Deus descansou das suas obras. Mas Deus não deixou de ser amoroso, porque Deus é amor. Deus não deixou de ser misericordioso. Então, se é uma casa de misericórdia, Deus se manifestou ali, né? Com misericórdia, né? Para aquele homem, naquele momento específico. Então, Deus descansou das suas obras, mas Deus não se descansa dos filhos. Ele continua, por isso que Jesus fala, meu Pai trabalha até agora. Ele trabalha o quê? Para a salvação. E Jesus estava na mesma coisa. Ele está trabalhando para a salvação. Para a salvação. Né? Porque não é só a cura, né? Mas é um trabalho realmente aqui integral, né? O homem integral. Porque Jesus vai tocar no corpo deste homem, tocou no corpo deste homem, apenas com as palavras, porque ele não ouve, aqui não fala que ele impôs a mão, que ele cuspiu, pegou a aguinha e jogou em cima do homem. As palavras aqui. Quer dizer, não, é a palavra, o verbo que se torna vivo, né, e dá vida para nós. Né? Até tem um pastor que ele usa a expressão, ele faz uma paráfrase, ele fala assim, e o verbo virou gente como a gente, né? Para que a gente se torne gente. Né? Isso é importante, né? Então Jesus veio e fez uma obra aqui. Agora o pessoal preocupado está carregando, né? E aquele homem ele é honesto, porque até naquele momento ele não sabe quem fez o milagre. Ele responde assim no 11, né? Aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. E aí eles continuam aqui. É interessante aqui, né? Não, assim, o óbvio aqui seria assim, que estariam curiosos, mas não tão curiosos, eles querem saber... Não, mas vamos pegar ele, porque esse homem quebrou o sábado, quebrou a lei. Não,
perceba, assim, Jesus, a questão aqui, Deus descansa das suas obras, mas não da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça, e isso continua trabalhando sempre. Se bem que o cara aqui, pastor, ele também, puxa, ele podia ter sido um pouquinho mais decisivo, porque, veja bem, ele tinha acabado de ser curado, né? Ele praticamente passou e falou, olha, isso não é problema meu, porque ele jogou de volta para Jesus. O problema é que ele tinha criado, né? Ele podia falar assim, não, olha, eu não sei quem é, mas eu também não vou dizer nunca quem é, porque, né? Ele devia saber que os caras estavam mal intencionados, né? Mas ele assim também, eu digo assim, foi um pouco acomodado aqui, né? Ó, isso vai... Ele disse, mas assim, o problema não é meu, o cara que me curou, que foi, não sei quem é. Tá? Não, é no sentido assim, porque se ele não desse essa explicação, né? Depois, mais tarde, sei lá, algum momento ele vai encontrar com Jesus no templo, aí ele vai chegar para o pessoal, não, o nome dele é Jesus. Né? Não é que ele é X9, ele não está entregando Jesus, mas ele está colocando por quê? Porque havia uma lei. No caso dele, ele seria passível de ser apedrejado, né? Morrer. Ele falou, pô, eu fiquei 38 anos, agora eu vou morrer apedrejado. Não, foi Jesus. Vai, pega ele. Então deixa eu ver se a perna tá boa que eu vou correr. Entendeu? Porque, imagina, né? Você 38 anos depois de morrer apedrejado. Aí é complicado. Não, foi Jesus. Né? Então, não é que ele está entregando, mas ele está falando assim, olha, eu não quebrei, foi Jesus que mandou, né? E ele obedeceu. Né? Tá certo. Aí o 13, né, confirma, eu curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Retirado, é o que você comentou. Jesus não ficou ali, fui eu curei aqui, vamos fazer uma filinha aqui que eu vou curar todo mundo. Não, Jesus se retira, por quê? Porque ele cumpriu o seu objetivo ali. Ele não queria tumulto ali, a ideia dele é a águia, tinha o foco, Sim, esse aqui. Isso. Uhum. Bom, aí no 14, eu achei interessantíssimo esse 14, ele me surpreendeu, pastor, né? Porque diz assim no 14, depois Jesus encontrou no templo. Aí eu aqui não acredito que foi por acaso. Certo. Já estava na mente de Jesus encontrar. Encontrar. E aqui eu vou ser sincero, esse versículo me pegou, porque normalmente a gente pensa assim, nossa, aquele cara, né? Olha ele lá no templo, que coisa linda, olha, né? Ele está agradecendo a Deus. E aqui a gente volta à questão da águia de novo. Quer dizer, aquele homem que estava lá, a gente teria pena dele pela condição dele. Mas Jesus, que tem o foco, que vê lá na frente do nós chegamos, com certeza, quando viu aquele homem lá, há 38 anos, ele viu que o problema dele não é só físico. Ele tem um problema espiritual que tem que ser resolvido. Então, Jesus, na verdade, sabe o que ele está precisando. E é algo muito maior do que a questão da cura física. E Jesus aqui acho que talvez seja o milagre que Jesus atua. Ele faz o milagre em duas etapas. Ele faz o físico primeiro, e agora ele vai atacar a segunda parte, que é a mais importante. Né? E aí nós vamos ter esse diálogo que surpreende. Então, eu aprendo que nem todo mundo que está na igreja todo dia também está lá, quer dizer, está numa situação boa. Porque, né? Se a gente pegar o texto aqui, ao pé da letra, o cara ele foi em casa, tomou banho e já foi lá agradecer a Deus. Sim. Não, tudo bem, pode até estar com... Mas há nele alguma coisa que tem que ser trabalhada. Né? E Jesus vai agora atacar isso. Então. Jesus agora ele vai abaixo da superfície. É igual o iceberg, né? A cura foi o primeiro ponto, né? Mas foi, vamos dizer assim, 10%. Isso. Agora ele vai nos 90%, que muitas vezes, em muitos casos, é o grande problema, né? Pastor, eu peguei aqui agora, talvez seja esse ponto de comentar, eu encontrei duas passagens na Bíblia de orações desesperadas. Não sei se você vai encontrar. Bom, nós temos 3 orações em desespero. Talvez a oração mais dura é aquela de Jesus na cruz, quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? É uma oração desesperada, né? Mas eu encontrei 2 aqui. Né? Uma delas é Jonas. Porque Jonas, quando estava lá, o navio estava lá, ele não estava nem aí. O navio afundou também, mas na hora que a baleia engoliu ele viu que a coisa ficou difícil. Né? E Jonas, lá em Jonas 2, 2, ele diz assim, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. O cara está na boca do inferno, bateu o desespero, agora bateu o desespero. Aí. E tem outro que está lá em Salmo 130, versículo 1, que diz assim, das profundezas clamo a ti. Como se os caras estivessem lá no fundo do poço. Mas eu entendo, pastor, que esse indivíduo está pior que esses 2 aqui. Porque o Jonas, lá no vento da baleia, e o salmista aqui, ele tem a noção que ele está perdido, está desesperado, mas ele ainda sabe que está perdido e ele clama aos céus. Mas no caso desse indivíduo, a situação dele era muito pior. Por quê? Ele não tinha consciência, né,
Ele tinha lá o problema físico dele, ele tinha a mágoa que não levava a ele, né? Mas ele tinha um pecado, ele precisava ser tratado. Precisava ser tratado. Então aqui, pastor, eu vejo como um exemplo daquilo que o Wesley, né, falava muito, da graça preveniente. Né? Ou seja, o indivíduo está tão desgraçado, está tão perdido, que ele já perdeu a capacidade de perceber que ele está no fundo do poço. Né? Então, é por isso que Jesus aqui, ele é proativo, ele chega, quer ser curado, quer dizer, não tem o que fazer, quer dizer, ele é um indivíduo que não... Quer dizer, você tem que trabalhar primeiro, dar uma melhorada do físico dele, para ele sair de todas aquelas mágoas dele que estão dentro, para depois entrar na segunda parte, que é a principal. Então aqui eu vejo aquele conceito de graça preveniente, para mim, esse é um exemplo. A graça trabalhando antes, né? Antes, né? Talvez até a pergunta, professor, quando ele fala, você quer ser curado, isso começou a tirar a paralisia do cérebro dele, da mente dele. Uma provocação. Uma provocação no sentido assim, talvez ele falou assim, mas eu tenho pecado. Naquele momento. Pode ser. Só que ele estava diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E iria tirar o pecado dele. Mas não sabia, tem que dar um desconto, né, pastor? Mas aí essa revelação. Tanto é que Jesus, quando ele fala, toma teu leito e anda, esse homem provavelmente, nesse momento, ele teve uma percepção de que era algo sobrenatural mesmo. E era o Messias falando ali, porque ele se levanta. Ou seja, quando ele se levanta, Jesus não colocou assim, olha, vai, não peques mais, como ele disse para a mulher adúltera. Porque talvez estava um monte de gente ali, e Jesus não queria constranger ainda mais esse homem, né? Mas aquele homem quer chamar atenção ali. Mas aquele homem entendeu que quando ele levantou, também ele estava sendo tratado na questão do seu pecado. Então, Jesus estava... Tanto é que Jesus fala para ele assim, no caso aqui, olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, nem toda enfermidade, professor, nós temos que distinguir isso, né? Toda enfermidade é consequência do pecado? Não. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a alimentação é tudo, né? Saturado disso, saturado daquilo, enfim, né? Nós mesmos nos matamos, né? Porque comemos de maneira errada, enfim, né? Então, muitas vezes, vamos dizer assim, nós estamos aí nessa pandemia, aí hoje, né? Até tinha uma situação assim, eu chamei a atenção de uma pessoa, né? Numa fila, falei, ô cidadão, vamos manter a distância, né? Já tem as marcas certinhas, né? É o chato da história, mas eu coloquei isso, né? Então, muitas vezes nós não nos cuidamos. E aí, então, adquirimos algumas enfermidades, mas por nosso descuido. Mas aqui, neste caso, essa enfermidade era consequência de um pecado. Não diz qual o pecado, né? Mas Jesus, porque ele não vai constranger ninguém, né? Mas todos nós sabemos que muitas vezes nós temos pecados que nos paralisam. Então, nós precisamos ir até o Cordeiro de Deus, pedir perdão. No nosso caso, nós temos consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, pedir perdão, e todo aquele que confessa, professor Basotti, já viu aquele produto que você compra um, leva dois? João fala isso. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar e purificar. Você leva 2 em 1. 2 em 1. Na confissão, tem perdão e tem purificação. Porque ele é bem claro aqui, para que não suceda alguma coisa pior. Pior, porque é a morte eterna. Ou seja, você ficar 38 anos paralítico é uma coisa, agora você ficar paralisado no inferno, o resto, a eternidade toda, aí complica. Isso aqui é uma advertência para nós, o cara ficou 38 anos naquela situação. Ainda tem coisa pior ainda. Né? Então, quer dizer, Jesus... Pior que o Covid. Pior que o Covid, então a gente vê aqui novamente, né? Quer dizer, o verbo se faz carne, habita entre nós, né? E chega ao mais desgraçado dos homens. Né? Talvez em Jerusalém, talvez poucas pessoas tivessem uma condição tão ruim como a deste homem. Não apenas física, mas também espiritual. Né? Mas o Jesus, quando ele atua no corpo e toda a parte espiritual também. Quer dizer, ele não quer apenas... Porque se Jesus quisesse curar, para fazer uma cura rápida, ele não teria ido lá conversar com aquele homem, mas não, ele continua aquele trabalho que ele não pôde terminar lá, que ele não podia chamar a atenção. Porque Jesus atua dentro de uma lógica também, né?
Ele procura interferir o mínimo no nosso mundo aqui. Ele podia fazer outro milagre lá e evaporar, sei lá. Mas ele atua assim na maneira de interferir o mínimo possível. Certo. Mas ele faz o trabalho completo. Outra coisa que eu acho bacana aqui, né, porque assim, era até um deboche chamar esse Betesda, falar, olha, a casa de misericórdia. Era uma casa de sofrimento, de competição, de mágoas. Mas Jesus ele inverte a história, porque o milagre ele é tão bacana, tão maravilhoso, que nós hoje podemos ir a Jerusalém e novamente chamar aquele local de casa de misericórdia. Por quê? Porque o milagre que Jesus operou ali é tão grandioso, Sim. que ele só você tinha lá tempo de Esculápio, de Asclépio, isso tudo virou... Porque ali é uma manifestação da graça, né? Da graça de Deus, né? E aí, professor, a gente vê aqui, né? Graça preveniente. Porque o que é a graça preveniente, né? Assim, o pecado nos separa de Deus. Mas o pecado não impede Deus de agir. Porque Deus age mesmo em meio ao pecado para nos levar ao arrependimento. Tá? É a pregação de João Batista, né? Ainda nós estamos vivendo um tempo onde é possível o arrependimento. Né? E aí então nós vemos a grandiosidade disso, né? Onde Jesus fala no versículo 17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o trabalho da graça, né? Haverá um momento que a graça, né, vai deixar, o Espírito não vai estar mais presente, enfim, né? Mas, por enquanto, nós estamos vivendo aí no tempo da graça, no tempo do arrependimento, no tempo de sermos renovados, de levantarmos e podermos andar novamente, né? Pastor, já encerrando, quando você falava isso, eu estive pensando, né? Existe algo que é inerente ao ser humano, que é a procura da felicidade. Ou aquele que está numa situação de doença, ou uma situação financeira difícil, procurar uma solução miraculosa. Sim, né? sim. Talvez nós podemos fazer aqui, já encerrando, uma pergunta para quem nos ouve. A pergunta é, qual é o seu tanque de Betesda? Eu acredito que, da mesma forma que esse indivíduo, ele tinha lá o tanque de Betesda, ele depositava todas as esperanças. Tentando preencher a vida dele, o vazio dele, né, com aquela pretensa esperança, né? Porque ali, na verdade, ele se iludiu com aquilo, né? E ficou iludido ali, né? E realmente, tem muitos tanques aí de Betesda, que embora tenha nome de misericórdia, né? Não tem proporcionado a misericórdia. Nós buscamos num vazio. Né? Então, vamos a Jesus, né? Vamos ter esse encontro com Jesus, que ele é o verbo que virou gente e habitou no meio de nós, cheio de graça, de verdade, de pureza, de amor. E até, né, para nós encerrarmos, né, eu deixo para aqueles que estão nos assistindo, que depois leia, né, professor, no capítulo 5, do 19 ao 47, uma profunda revelação de Jesus dizendo, olha, quem ele é, o que ele faz, qual que é esse objetivo dele, essa visão, né, de águia que ele tem, né, porque Jesus vai explicar a sua missão. Né, e isso vai fazer toda a diferença. Por isso nós estamos aqui, né, porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Amém. Amém.